Oi meninas, boa noite. Hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês. Tô fazendo uma tag. Espero que vocês não reparem na minha voz que tá super grossa, né? Tô rouca. Eu tava mais ruinzinha, agora eu tô melhor. Então eu resolvi fazer a tag pra vocês. Então vamos lá. A tag é o seguinte: como está sendo? Eu fiz uma colinha aqui. É o seguinte: como está sendo ou como foi a sua gravidez? Né? Então, as meninas que quiserem fazer essa tag, responder essa tag, podem ser aquelas que está grávida, ou início, ou meio, final de gravidez, não importa. Pode ser aquelas que já são mamães, que já ganharam o neném, né? Pouco tempo, muito tempo, não importa também. Todas que quiserem participar, pode. E pode ser aquelas que, como que se diz? Que tá grávida no comecinho, né? Que ainda não tem muitas respostas para gravidez e tal, mas você pode estar respondendo o que já aconteceu com você nesse período que você está grávida. Ai, gente, certo, então vamos lá. Eu vou tentar falar devagar, gente. Eu falo rápido, sei, mas eu vou tentar falar devagar, tá bom? Então, como funciona? Você vai fazer a tag, né? Respondendo umas perguntas, né? Você vai pegar um papelzinho, vai escrever as perguntinhas que eu vou fazer aqui e você mesmo vai fazer a pergunta e você mesma vai responder, tá bom? Como se fosse uma entrevista. Então a primeira pergunta é o seguinte: é ou foi a sua primeira gravidez? Então, não foi a minha primeira gravidez. Esta é a minha segunda gravidez. Já tem uma menininha que eu ainda chamo de bebê até hoje, que ela tem 4 aninhos, a Elizabeth, né? E a gravidez dela foi muito boa, apesar de eu não ter experiência nenhuma, né? Na época. É, tô tendo mais experiência agora, por ser a segunda e por estar pesquisando mais sobre o assunto, sobre a gravidez, certo? Então, responder a primeira tag, a primeira pergunta, desculpa, não é a minha primeira gravidez, é a minha segunda gravidez, né? A pergunta 2 é: como foi? Como é que é? Como foi que você ficou sabendo que estava grávida? Certo. Eu sempre dizia assim, não, eu vou esperar um pouco, mas a Elizabeth ainda é muito bebê, 4 anos na época 3, né? Na época 3 anos. É muito pequenininha, ela vai se sentir muito. é, ela vai se sentir muito, assim, deixar de lado, tal, não sei o que, e foi nada disso. Totalmente ao contrário. Eu teve, quando eu descobri que eu tava grávida, a minha menstruação normalmente ela é meio desregulada mesmo, né? Ela não é aquela menstruação que vem tudo certinho, tudo direitinho. Então, eu não desconfiei muito não, né? Meu corpo tava normal, não tinha engordado, não mudei nada. Então, assim, é, aí a minha menstruação atrasou, passou um tempo, eu não tava sentindo nada, né? Passou um tempo, aí eu comecei a sentir o seio já doendo, né? A minha barriga ficou assim, inchada, eu não sabia se era porque a menstruação não veio e tal, né? E nem ao médico eu fui. Aí o que acontece? Aí eu conversei com minha esposa e falei assim, amor, que eu tô grávida, né? Eu acho que não. E eu achava, não sentia que eu estava grávida. Aí eu falei, vamos fazer um teste de farmácia pra dar uma olhadinha. Aí tá, fomos, saímos, resolvemos sair um dia, fomos ao shopping com a Elizabeth. E aí, voltamos e falamos, vamos comprar o teste. Passamos na farmácia, compramos o teste. Aí eu peguei e fui pra casa. Vim pra casa? Foi, eu vim pra casa, ele ficou lá na mãe dele, eu peguei, vim pra casa e fiz o teste. Aí eu fiz o teste, deu duas fitinhas na escura. Não, deu uma fitinha escura e uma clarinha. Aí com o tempo ela foi escurecendo. Aí eu liguei na minha cunhada, né? Liguei nela e expliquei. Ela falou assim, não, Amy, certeza, você tá grávida. Certeza absoluta.
Aí eu peguei e falei, nossa, será que eu tô grávida, gente? Aí eu não sabia o que eu fazia e tal, mas fiquei feliz e fiquei confusa, né? É, fiquei feliz, confusa, mas, né, assim, pra uma mãe, quando a gente descobre que a gente tá grávida, a gente já ama, já começa a amar desde. Não sei se é porque eu já era mãe, já sou mãe, né? Então, na hora que eu vi aquelas duas fitinhas ali, eu já falei assim, nossa, eu não acredito, tem um outro bebezinho dentro de mim. Fiquei, né? E, assim, confusa, mas fiquei feliz. Né? Então foi assim que eu descobri que eu tava grávida. Tô fazendo teste, e um teste de farmácia, né? E aí depois veio as outras coisas que vieram acontecendo, né? Que eu vou estar falando dando um relato aqui nas outras perguntinhas. Então, a terceira pergunta é: como você contou para o seu marido ou namorado que estava grávida? Então, aí como eu tava falando pra vocês, eu fiquei nessa, né, de nossa, né, não sei o quê. Eu fiquei meia hora aqui em casa, quando eu tava sozinha, fiquei meia hora, eu falei assim, poxa, pensando, sabe, poxa vida, tô grávida. De novo, minha família, né, nossa, vai crescer, tal, não sei o quê. Até que eu me toquei, falei, poxa, eu tenho que contar pro meu esposo, né, eu vou lá contar pro meu esposo. E fui, meu esposo estava na casa da minha sogra. Aí eu já cheguei assim, e não deu nem pra disfarçar, porque eu não tava escrito na minha testa, né? Que tinha nada positivo. Aí eu já cheguei falando pra ele tava olhando pra minha sogra, e eu falei pra ele, amor, deu positivo, vamos ter outro bebê. E ele ficou assim feliz, nossa amor, que bom, parabéns, ficou super feliz e tal. A minha sogra, por ela tem uns 10 filhos, uns 10 filhos, não, uns 10 netos, né? Aí ela ficou super feliz também e tal. Não, vamos comemorar, vamos fazer um churrasco. E daí a gente foi, fez o churrasco, preparamos um churrasco, uma festa, chamamos uns amigos e fomos comemorar. E ficamos até tarde comemorando a minha gravidez, como se fosse a minha primeira gravidez. Mas foi muito legal, foi muito feliz, porque tem gente que quando tem pessoas para apoiar a gente, é ótimo, né? É muito bom, a gente fica muito feliz. Quando não tem, a gente dá conta, porque a gente nunca, né? A gente acha que às vezes acha que não vai dar conta, tal, quando não tem alguém para apoiar, quando você não tem com quem contar, mas dá conta sim. Mas quando tem alguém para apoiar e com quem contar, é bem melhor, é bem lógico, né? É bem melhor. Foi muito alegre, muito divertido. Então foi isso, foi assim que eu contei pro meu esposo. Então aqui, a quarta, né? Quarta pergunta. Como você se sentiu quando descobriu que estava grávida? Como você se sentiu, acho que vocês não ouviram, como você se sentiu quando descobriu que estava grávida? É, igual eu tava falando, eu não sabia, assim, não sei dizer o que eu senti na hora pra vocês. Eu falei, gente, mas outro bebê, né? Será que vai ser menino? Será que vai ser menina? Né? Eu fiquei nessa, assim, eu não sabia se eu ficava alegre, se eu ficava triste pela minha filha ter só 3 anos e pouco, né? E se ela ia se sentir, como que ela ia se sentir e tal. E também não sabia se eu ficava alegre que ela ia ter um irmãozinho, uma irmãzinha, não sei. Não sabia como que ia ser a reação do meu esposo, né? Então eu fiquei assim, né? Mas assim, no fundo feliz de saber que já tinha. Nossa, eu parava e falei, nossa, eu não acredito que tem um bebezinho dentro de mim, né? Nossa, de novo, que legal, vou passar por tudo isso de novo, né? Então foi assim que eu me senti. Eu fiquei confusa. Não sabia se eu tava feliz, se eu tava com medo, se eu tava. Né? Porque no dia de hoje a gente ter família grande é complicado, né? Apesar que 4 pessoas para uma família, 2 crianças e 2 adultos não é tão grande. Mas. É, mas eu ficava pensando assim, né? Nossa, será que vai ser difícil? Aí eu já lembrei do meu parto, como que foi meu parto, meu primeiro parto, tal, não sei o quê. E ficou aquela loucura na minha cabeça. Então foi assim que eu me senti. Confusa, alegre, me deu vontade de chorar, me deu vontade de sorrir, me deu vontade de sair correndo, me deu vontade de ficar quietinho no cantinho. Foi tudo ao mesmo tempo. Né? E nisso em um período de meia hora, 30 minutos. Né? Que foi quando eu fui falar com meu marido que eu vi que foi tudo muito bem aceito por todo mundo, por mim, pelo meu esposo, pela minha sogra, pela minha mãe, por todo mundo.
né? Então foi de lá pra cá, tá sendo desse tempo que eu fui lá contar pro meu esposo pra cá, tá sendo tudo maravilhoso. Da hora que eu descobri, pra cá tá sendo maravilhoso, né? Então, a quinta pergunta é o seguinte. Gente, eu vou tomar só um pouquinho de água. Licença. Porque eu falo, a minha boca vai secando. Eu falo muito, né, gente? E falo rápido. Então, assim, a minha quinta pergunta é o seguinte: como foi, né? Como foi quando você comprou a primeira roupinha do seu bebê? Então, contei pra Elizabeth que eu tava esperando o bebê, né? E aí ela ficou no meu pé, querendo, adorou a ideia. Nossa, amou a ideia, graças a Deus. Minha filha amou a ideia de ter um irmãozinho. Aí ficou querendo, mãe, então vamos comprar as coisinhas do bebê. Aí eu não sabia o que era, né? Tava super cedo, não sabia o que era. Isso depois de fazer exames e tal, ter certeza que eu tava grávida e tal, né? Aí a gente esperou, eu tento conseguir enrolar ela até eu descobrir o sexo do bebê, que era menina, né? E no dia que eu contei pra ela, ela falou: Ah, agora a senhora já sabe o que é, então vamos comprar a roupinha. Eu quero comprar a roupinha da neném. E aí, vamos lá, né? Lá foi as duas. Lá foi as duas comprar a roupinha. Gente, tô meio sem ar. Dando umas pausas assim. Então, aí lá fomos nós comprar a roupinha da neném. Então, aí eu conversei com ela, falei, filha, vai ser um presentinho que você vai dar pra ela, porque a mamãe agora, assim, não dá pra comprar muita coisa agora. Então, a mamãe vai lá e você vai escolher presentinho pra ela, do seu jeito, do jeito que você quiser. E ela, tá bom. Aí nós fomos pra um shopping, só nós duas, e lá ela escolheu. Ela escolheu dois macacãozinhos, né? Um roxinho e um rosinha. Aí ela conversava com a minha barriga. Desculpa, gente. Ela conversava com a minha barriga e falava: Aqui, ó, bebê, é seu, eu que tô dando, sua irmã. Foi assim, amei, fiquei super feliz. Se pudesse, eu deveria ter gravado, não gravei. É. Aí, assim foi minha primeira comprinha, né, que eu fiz pra minha bebê. Tá, gente? Agora, a sexta pergunta. Como seu corpo reagiu ou reage à gravidez? Então, meninas, o que acontece? Na minha primeira gravidez não tive problema nenhum. Engravidei, ganhei, tudo super muito bem, não tive nada. Já nessa gravidez, me apareceu uma porção de coisas, né? Das mais simples a uma mais complicada. Que a mais complicada foi a tireoide. Me deu tireoide. Eu tive tireoide gestacional. Né? Não, tenho tireoide gestacional. Tô tratando desde quando eu comecei o pré-natal. É meio chato porque é perigoso eu emagrecer demais ou eu engordar demais, então eu tenho que estar equilibrando, né? Não posso emagrecer e não posso engordar, então tem que ficar nessa, assim. E que mais? Ah, aí vem a dor no corpo, ao enjoo, vem aquele enjoo insuportável que eu tive, insuportável, que por sinal voltou. Eu tive até 5 meses, depois parou. Por 3 meses, depois voltou. Depois de 3 meses, voltou. Com 8 meses, voltou. Eu tô tendo enjoo de novo. Pois é. Tô tendo enjoo de manhã, quando eu acordo, à tardezinha, eu tô tendo enjoo. Mas isso eu sei que tá quase passando, então é aguentar e bola pra frente, né? E meu corpo, ele anda muito cansado, não consigo dormir direito, não consigo respirar direito, né? Dói coluna, dói perna, tô tendo muita cãibra nas pernas, muita cãibra, gente. Coisa, eu nunca tinha sentido cãibra na minha vida. É horrível, tô tendo cãibra, é horrível. Então, assim, tá sendo muito complicado em relação às dores, né? Em relação a isso, as outras coisas tá tudo maravilhoso, tá? Então, gente, essa foi a sexta, então eu vou fazer a sétima pergunta. Você se acha ou se achava bonita na sua gravidez? Olha, gente, na minha primeira gravidez eu me achei um horror. Ô, mulher feia. Ai, Jesus amado. Eu me achei uma mulher muito feia na minha primeira gravidez. Já na segunda gravidez, eu passei e falei assim, não, desta vez eu não vou me sentir feia, eu não quero me sentir feia. Então, eu
procurei maneiras de me sentir bonita, né? Não precisava as outras pessoas me acharem bonita. Eu queria me achar bonita. Então eu fui, sabe, procurando maneiras de me achar bonita. O jeito de vestir, o jeito de pentear o cabelo, o jeito de... Já troquei de cabelo várias vezes, porque eu não uso nada no químico no cabelo enquanto eu tô grávida, enquanto eu tô amamentando. Né? Então eu fui dando meu jeito e tô me sentindo super linda, maravilhosa. Tudo bem, né? Então, a minha sétima pergunta é o seguinte. Se eu, como é que é? Você tinha ou tem preferência de sexo do bebê? Né? Se eu queria menino ou menina? Olha, tinha tempo que eu queria menino, porque eu queria ter um casalzinho, tal. Mas na mesma hora eu queria uma menina, porque eu queria que a Elizabeth tivesse companhia, né? Então eu ficava assim, seria bom um, seria bom outro. Aí eu teve uma hora que eu falei assim, não, o que vier vai ser super muito bem-vindo, eu sei disso, né? Então não quero pensar mais nisso, vou deixar pro dia da ultrassom. Tipo uma surpresa pra mim, né? Aí eu fui fazer ultrassom, vi que era menina e fiquei super, hiper feliz, né? Fiquei muito feliz, porque eu já pensei, nossa, a Elizabeth vai ter uma irmã pra brincar com ela, porque ela era muito sozinha, não tinha meninas da idade dela pra brincar com ela na família, né? Então fiquei muito feliz, ela ficou super feliz, meu esposo ficou super feliz também. Então, né? Eu não. Teve um tempo que eu tava nessa dúvida de preferência, mas aí teve uma hora que eu falei, chega, não vou ficar me maltratando com isso, né? Deixa Deus resolver. E foi isso que aconteceu e fiquei muito feliz de saber que é menina. O 9 é o seguinte. Como você imaginava ou imagina o seu bebê? Gente, eu imagino a minha bebê igual a Elizabeth. Porque porque eu já sou mãe de um bebê, né? Então eu imagino ela igual a Elizabeth. Eu imagino ela recém-nascida igual a Elizabeth. Então, assim, se não for, eu acho que vai ser muito parecida com a Elizabeth. Cabelo, a cor da pele, tudo, acho que vai ser muito parecido. Acho que até o choro vai ser parecido com a Elizabeth. Então, eu acho que vai ser assim. Não sei, às vezes pode ser, né? Mas como eu já tenho uma menina, eu tenho a impressão que ela vai ser parecida com a Elizabeth. É tanto que quando eu penso nela, eu lembro da Elizabeth bebê. Né? Não que eu esteja falando que vai ser, que eu vou tratar assim. Ai, gente, não sei explicar. Não sei explicar. Eu acho que ela vai ser parecida com a Elizabeth. Né? Porque o bebezinho que eu tenho na minha memória, assim, é a Elizabeth. Aí, quando eu começo a tentar imaginar como que a Isabela vai ser, vem a Elizabeth na minha cabeça. Então eu penso muito que vai ser parecido com ela. Depois, quando ela nascer, eu quero até tirar fotos pra ver se realmente elas se parecem ou não, né? Então, gente, a minha 10ª pergunta e última pergunta. O que você acha? O que você achou sobre a tag? Olha, a minha tag, né, é simples. Me deu vontade de fazer uma tag que eu nunca tinha feito. Não sei se as meninas vão responderem, as meninas que eu vou convidar pra fazer, né? Não sei se vão responder a minha tag, mas eu espero que sim. Eu acho que foram as perguntas legais, eu gostei, né? Porque a gente fica sabendo mais um pouquinho como que foi a gravidez da gente, né? De vocês, como tá sendo. Então, assim, espero que vocês tenham gostado, né? Foi essa a intenção mesmo, que era saber um pouco mais profundo da tag, ou perdão, um pouco mais profundo da gravidez de vocês, né? Queria que vocês soubessem um pouco da minha, porque nem todo a gente conta assim a primeira vez. A gente conta a primeira vez no primeiro vídeo, depois esquece de ficar, né? Esquece, as pessoas esquecem como que foi e tal. Então, assim, no meu primeiro vídeo eu contei, só que eu tava muito tímida, então não sei nem se as pessoas entenderam direito, né? Então não deu tempo também de fazer. Eu queria fazer um vídeo correndo rápido, então não deu tempo de fazer um vídeo assim pra vocês entenderem direitinho, um vídeo mais longo, né? Então é isso, gente. Aqui atrás tem o nome das meninas que eu quero taguear elas. Desculpa. Então eu vou mandar uma mensagem pra cada uma delas e vou tagueá-las. Se elas quiserem, né, responder, eu vou ficar muito feliz. Tá certo, gente? Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou dessa tag e quiser responder, fiquem à vontade. Eu vou ficar muito, 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 muito feliz em saber que vocês gostaram e querem responder, tá bom? Beijo. Até a próxima, gente.